Questão 58. Porque houve a profecia de que Elias viria antes do Messias? A palavra de Deus, no livro de Malaquias, ela traz uma profecia em que o Senhor, ele afirma com todas as letras que enviaria o profeta Elias para estar no meio do seu povo antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. A palavra diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, o capítulo 4, o versículo é o de número 5. Para nós entendermos aqui a necessidade da volta do profeta Elias, nós precisamos saber um pouco sobre a vida dele lá no passado. Nós concebemos que as tribos do norte de Israel são aquelas que foram espalhadas pelo mundo. E no nosso entendimento também compreendemos que Jesus veio justamente para resgatar estas almas, a que ele chamava ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses conceitos são muito claros. Eles estão por toda a Escritura. Não é que existe apenas num lugar e no outro não. Estão por toda parte. A ideia de que Jesus teria vindo não só para cumprir a sua missão salvadora do mundo, mas especialmente resgatar aquelas tribos que se espalharam pelo mundo através do que se chamou diáspora. Sabemos também que as almas são eternas e elas estão inseridas no contexto da história da humanidade, nascendo constantemente para se aperfeiçoarem e para servirem o Deus de Israel no seu grande propósito de fazer aqui nesse mundo e construir uma grande civilização. Temos as Escrituras Sagradas como o grande projeto de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, indicando o começo de todas as coisas, uma orientação a respeito das regras, as promessas feitas ao povo de que o povo um dia seria uma grande nação, a iluminar o mundo com o seu conhecimento, e falando finalmente do Apocalipse, que é a grande crise que a humanidade viverá antes do reino ser estabelecido. Nessa época em que Israel esteve dividido entre as tribos do sul e as tribos do norte, houve um rei chamado Acabe. Esse é um rei de Israel idólatra. Ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, responsável pela morte de muitos dos profetas do Senhor. Nesse tempo, foi que Elias desenvolveu o seu ministério. Nós vemos assim a alma de Elias envolvida já com o povo de Deus, com essas tribos que tinham se separado e que tinham caído na idolatria. Por isso, Deus disse que enviaria o profeta Elias para preparar o terreno de modo que aquele que viesse resgatar as ovelhas pudesse desenvolver o seu trabalho, a sua missão. Outros profetas também estiveram vivendo naquela época, mas ninguém teve uma importância tão grande quanto Elias, devido aos muitos fatos que aconteceram em torno da sua grande repreensão ao povo de Deus que estava envolvido com esse tal Deus Baal, cujo culto envolvia inclusive orgias sexuais, sacrifício de crianças e tantas coisas tristes como a história mesmo relata.
Por isso Deus enviou o profeta lá na frente para iniciar o grande movimento que daria início ao que mais tarde seria chamado cristianismo. Tudo começou com João Batista, que veio pregar uma doutrina de arrependimento, onde as pessoas deveriam receber de Deus uma vida nova mediante o perdão dos seus pecados. A vida de Elias se concretizou na pessoa de um profeta chamado João Batista. O próprio Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir. É importante a gente ressaltar que Jesus confirma a profecia de Malaquias. Não diz que é um parecido, com um espírito semelhante, mas diz que é ele. Só que dessa vez ele tinha o nome de João Batista. A alma, ela não tem um nome específico. Segundo as Escrituras, nós sabemos que cada alma tem o seu nome, mas ainda este nome não é de conhecimento da alma. Durante as suas vidas, ela assume um personagem e um nome para que ela possa existir e realizar as tarefas determinadas por Deus. Assim, Elias, ele nasce como João Batista. A alma é a mesma, que desempenhou as tarefas lá atrás. Ela já tinha experiência em lidar com estas ovelhas que estavam desgarradas, principalmente quanto à repreensão. Veja que nessa época havia um apego enorme à idolatria. E os cristãos, boa parte deles, até nos nossos dias, são idólatras. Aquela situação do passado, das tribos que foram para o norte, ela está perfeitamente posta hoje, aqui no nosso tempo, aonde Jesus está fazendo um grande esforço para salvar estas almas, de modo que possa juntá-las num grande rebanho, segundo os profetas, segundo as palavras do próprio Apocalipse. Não há, pois, o que duvidar. A ideia de que a alma nasce continuamente escandaliza muita gente. Por quê? Porque a igreja não aceita que a alma pode voltar a nascer. A igreja acredita naquilo que se chamou ressurreição da carne. Um dia, o corpo sairia do túmulo e a alma poderia entrar novamente nele para poder existir em um lugar de fantasias, uma cidade supostamente celestial, onde ali essas almas iriam viver eternamente, sem se saber fazendo o quê? Cultivou-se esse pensamento ao longo de toda a história da Igreja Católica e ele se transferiu para a Igreja Evangélica Protestante. Parecia suficiente que o homem ele vivesse uma vida mais ou menos justa e para alguns injusta e a sua alma fosse condenada por não ter conhecido ao Cristo, sem que ela tivesse oportunidade de conhecê-lo por várias razões. Nós sabemos que existem muitos países onde o cristianismo é proibido, onde as escrituras sequer apareceram. Deus criaria então aquele povo para que fossem condenados eternamente, as suas almas? Isso foge da lógica, foge do bom senso. Basta-se compreender que a alma nasce sucessivas vezes, continuamente, participando do movimento ascensional de aperfeiçoamento do universo. Tudo é uma coisa só, o universo vai se transformando, as almas também que acompanham esse movimento de subida da criação para um estado de perfeição, elas também vão sendo aperfeiçoadas, trabalhadas pela mente de Deus, aonde toda a criação está inserida, segundo as instruções do apóstolo Paulo, que dizia que nele, em Deus, nós nos movemos e existimos e vivemos. E não só nós, mas todas as coisas vivas, que também acompanham esse mesmo processo de aperfeiçoamento. O que é que escandaliza isso? Por que a igreja não admite essas realidades? Pelo simples fato de que essas ideias destituem o homem da necessidade de pastores. Como a religião se transformou num poder, e sempre foi um poder político no mundo, os sacerdotes querem continuar
exercendo poder sobre o povo. E se o homem tomar conhecimento da sua eternidade, tomar posse da sua eternidade, ele não tem necessidade mais do sacerdote. Hoje é necessário que haja igrejas? Com certeza. Mas virá o tempo em que não haverá mais necessidade em nenhum lugar do mundo de que haja um templo ou um sacerdote. Porque todos conhecerão o Senhor e saberão quem Ele é. E falarão direto com Deus, não tem necessidade de alguém interceder por nós, conforme esses poderes que foram estabelecidos na terra. Por isso, a ideia não pode ser aceita, porque isso daria um atestado de que a igreja andou no escuro durante todos esses séculos, e ela andou no escuro durante todos esses séculos. E todos aqueles que tentaram alertá-la foram perseguidos e mortos. E só não é hoje perseguido porque a fala, a instrução, não tem poder de afetar a grande massa de crentes que existe em torno dessas igrejas. Quem somos nós? Para a nossa palavra chegar até afetar os poderes que estão colocados sobre este mundo que vem das religiões. Mas o conhecimento, ele está disponível, sempre esteve disponível, e hoje muito mais pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento do pensamento filosófico, científico. Podemos conceber hoje as coisas abstratas. Antigamente não era possível. Então compreendemos melhor a criação, compreendemos melhor o processo de aperfeiçoamento do mundo, a sua história. Entendemos que isso é uma civilização e nós somos membros dessa civilização. Somos habitantes desse lugar. Aqui é a nossa casa. Elias, agora vivendo como João Batista, iniciava com Cristo o movimento de encontro dessas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É evidente que nem todos os cristãos são cristãos, nós sabemos disso. Do mesmo modo, os judeus, nem todos são judeus, a não ser pela descendência carnal. Mas segundo a doutrina ensinada por Paulo, a descendência é de natureza espiritual. Ou seja, o homem é justificado pela fé, como uma alma que pertence a esse grupo, a esta família abraâmica, a essa família que iria dar origem a uma grande nação. Fazer parte do povo de Deus é uma possibilidade aberta ao coração de todo aquele que crê. Quem crê do Deus de Israel é uma alma do povo de Deus, independente da sua origem biológica. Por isso nós colocamos aqui, logo na introdução, a alma de Elias é uma liderança do povo de Deus a serviço do Cristo. Foi escolhida para renascer e preparar o terreno dos corações antes da chegada do Messias. Dominados pela ideia de que os homens poderiam se justificar pela obediência da lei, os judeus pensavam nela encontrar o necessário para a salvação. Então os judeus achavam que a salvação dependia da obediência da lei, o que é verdade. Só que não pode haver constrangimento. Se houver constrangimento da vontade, é porque a lei não se estabeleceu no coração da alma de maneira perfeita ou desejável. Quer dizer, há uma aparente sujeição às leis estabelecidas por Deus, pela imitação da conduta de um virtuoso, mas não há garantias de que a virtude esteja dentro da alma. Qualquer pessoa pode imitar alguém que obedece às leis de Deus. Os irmãos, concordam? Essa obediência, por simples obediência, ela não traz o estado desejado por Deus, que é a lei estar estabelecida no coração sem constrangimento. Há uma outra via para se obedecer à lei que não seja do constrangimento? Há uma outra via. É pela via do amor ensinada por Jesus e desenvolvida com tanta procedência pelo apóstolo Paulo. Então Elias nasce novamente como João Batista, preparando o terreno dos corações. E evidentemente os judeus, eles viam nessas novidades, como até nos dias de hoje os religiosos veem qualquer novidade, uma heresia, algo vindo do diabo, ideias que possam destruir a igreja, as religiões constituídas, etc. Sempre tem esse conceito, né? Para que o conhecimento da eternidade, da ciência de Deus, continue sufocado.
continua inacessível. O mecanismo que se usa nas igrejas e sinagogas é um mecanismo doloroso, porque a verdade é escondida. Toda vez que ela aparece, é dito que aquilo ali procede de Satanás. Não é? Parece até que não tem história. Parece até que essa igreja gloriosa que está na terra aí não cometeu crimes bárbaros, né? Basta pegar os livros de história para dar uma olhadinha se havia ali mesmo o Espírito de Deus, como eles tanto dizem por aí. Se Deus faz aquilo que esses homens têm feito, se eles não estão sob influência de um outro espírito, um espírito estranho àquilo que Paulo chamou de igreja. Então, a obediência da lei, segundo os ensinos de Paulo, deve se estabelecer no coração do homem pela via do amor. O homem precisa aprender a amar com o amor de Deus. Isso quer dizer o quê? Para nós podermos ter acesso à mente de Deus, nós precisamos receber dele a vida nova. Nos arrependermos dos nossos pecados, das transgressões que cometemos, da vida que tínhamos sem Deus, para que a gente, então, entre em comunhão com o Espírito do Pai. Haverá uma resistência da parte do Espírito do mundo? Sim. O Espírito do mundo não vai deixar a gente, vai embora, vai andar com cordeiro. É claro que não. Ele vai resistir, mas nós precisamos perseverar nesta fé, neste caminho, enfrentando as dificuldades, para que a gente venha vencer e que recebamos assim o amor infinito de Deus nos nossos corações. Então começamos a viver o amor. E quem ama não mente, não trai, não desonra, não tem inveja. Naturalmente a lei se estabelece pelas vias do amor. O apóstolo Paulo, ele ensinou que o poder das trevas ou o domínio da carne, porque as trevas ela tem poder pela carne. Enquanto nós estamos nessa situação em que predomina no mundo o espírito da escuridão, todos nós estamos sujeitos ao mal. E Paulo dizia que esse poder é tamanho que nós não conseguimos vencê-lo por nós mesmos. Então, tem que deixar de lado a ideia de que o homem tem força para vencer suas próprias imperfeições. Esquece isso. O homem só vence as imperfeições se ele estiver conectado em Deus. Se a mente dele estiver conectada na mente de Deus. Porque assim o Senhor, então, repreende o mal e a escuridão que está na face da terra e dá liberdade ao homem de nele se estabelecer um estado de espírito conforme o amor de Deus. Por isso, o homem se justifica pela fé. Ele crê que Deus é verdadeiro, que Jesus Cristo veio a este mundo para nos tirar da escuridão e nos colocar no reino da luz. Isso chama-se justificação pela fé. É por este caminho que nós recebemos o amor de Deus para uma vida de verdadeiras virtudes. Deus escolheu a alma de Elias para que voltasse a viver na terra como João Batista, um dos mais enérgicos profetas de seu tempo, que teve a missão de enfrentar a fúria dos fariseus. Anunciava a salvação pelo arrependimento dos pecados e desejo de vida nova, iniciando assim o ministério de Jesus. Sim, a alma de Elias nasceu como João Batista e fizeram dele o que quiseram, disse o Senhor Jesus. Nós sabemos que João Batista foi preso, teve a sua cabeça cortada fora do corpo, por uma série de eventos que estão narrados aí na história do Novo Testamento. E o Senhor quer dizer aqui que eles não sabiam com quem que ele estava tratando. Ele estava tratando, na verdade, com o grande profeta do passado. E há que se dizer que foi o povo de Deus que mandou prender e matar o profeta. Do mesmo modo como foi no passado, onde Deus preservou a sua vida e daquilo que ele chamava de remanescente. Não vejo por que a gente deva se escandalizar com a ideia da alma nascer de novo. Qual que é o problema? A alma não se lembra das experiências passadas dela. Ela passa por um processo de esquecimento para que ela tenha a liberdade de desempenhar a sua missão existencial no presente tempo. Quando ela entra na eternidade, aí sim ela lembra das outras experiências que a alma viveu.
Mas quando ela volta aqui para a terra, para esse lugar, ela esquece de tudo que se passou, das coisas boas e das coisas más. No futuro, como será? Eu acredito que no mundo novo, a alma vai se lembrar de muitas coisas que ela viveu no passado, em outras existências corporais. Do mesmo modo como a gente se lembra de alguns acontecimentos desagradáveis da nossa infância e a gente não fica perturbado por causa disso. Não é? Quando a mamãe deu umas varadas em nós, puxou nossa orelha e tudo mais, ou fomos humilhados na escola, essa grande confusão que se faz com bullying aí hoje, isso era brincadeira muito comum no meio das crianças. Na nossa época não havia ninguém doente. Ninguém ficou doente psicologicamente por causa disso. Então todas essas coisas nós lembramos hoje e nós não ficamos perturbados, atormentados com isso. Faz parte da nossa infância, de um estado natural que a alma atravessou. Eu acredito que no futuro a alma se lembrará de boas partes das suas vidas, das experiências que ela teve, sem ficar atormentada com isso, mesmo que as experiências tenham sido desagradáveis. Isso depende do amadurecimento da alma, da sua condição de saber ou não do que se passou. Mesmo hoje, alguns homens de Deus que creem nesse processo de renascimento sucessivo, eles se lembram de algumas coisas do passado, porque Deus revela e mostra as situações que a alma esteve envolvida em outras épocas. Mas são assuntos e temas que não são revelados para as pessoas. As pessoas não têm necessidade de saber das coisas que aconteceram em tempos idos. Mas isso não quer dizer que um dia não saberão. Todos nós saberemos e teremos consciência daquilo que nós fizemos de bom e do que fizemos de errado na história passada. Esse rei Acabe aqui e a Jezabel, eles viveram aqui em torno do ano 900 a 852, quando ele morreu lá em Israel. Mais ou menos durante esse período que o profeta Elias desenvolveu ali o seu ministério, fazendo grandes sinais, com holocaustos e fazendo com que houvesse grandes secas e tudo mais. Então a história pode ser apreciada na história das Escrituras sagradas. Também em relação à alma ser justificada pela fé, nós queremos lembrar aqui a passagem do profeta Abacuque, em que ele diz que o justo viveria da fé. Paulo faz essa referência em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o apóstolo Paulo, ele lembra que Abacuque, o profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, aonde o profeta disse que o justo viveria pela fé. Tá bem? Então, o homem é justificado pela fé e não pelas obras que ele realiza. Mateus 17, 12, aqui nas referências embaixo do texto que nós estamos examinando, Jesus diz aí com clareza, digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, dizendo que o Senhor iria ser sacrificado, do mesmo modo que foi João Batista, por causa das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, todo o povo de Deus sempre foi perseguido, porque ele traz consigo a mensagem de libertação do mundo. E o poder que está sobre o mundo não quer saber de libertar ninguém. Então, sempre quando a verdade se manifesta, através de um homem, através de um profeta, este homem é perseguido, inclusive pelo povo de Deus que deveria recebê-lo com alegria, como mensageiro enviado do alto, mas não recebe. Por quê? Porque as suas mentes ainda estão dominadas pelo espírito que prevalece nesse mundo, que não é o espírito de cima, não é de Deus, é um espírito criado pelo homem e que está destruindo a vida, destruindo todas as coisas.
Paulo fala aqui sobre o poder de Deus, quando se refere ao Evangelho. Eu tenho afirmado que algumas pessoas fazem confusão sobre o que é Evangelho. Eles pensam que Evangelho é uma doutrina moral. E há até algumas pessoas e doutrinas que se fundamentam na interpretação das palavras de Jesus como um guia de ensinamentos morais. Mas isso não é Evangelho. Para que esses ensinamentos e condutas possam ser estabelecidas, é necessário que se afaste de nós o espírito das trevas. Não adianta eu saber todas as coisas. Eu posso saber de todas as coisas, mas não faço. Porque o espírito que há em mim não é de Deus. Que está envolvendo a minha mente, as minhas atividades psíquicas, os meus sentimentos, a minha vontade, o meu desejo, é um espírito de baixo, com quem eu estabeleço conexão. Nós diríamos aqui comunhão. Na minha mente, em vez de se comunicar com Deus, ela se comunica com o espírito do mundo. E isso hoje é facilitado por uma série de coisas que nós temos à nossa disposição, principalmente os equipamentos que permitem uma comunicação rápida entre as pessoas. Vivemos um tempo bastante complicado, em que cada maluco encontra um maluco como ele rapidamente com alguns cliques no telefone celular ou no computador. Então, em vez de ele avaliar se o que ele pensa e o que ele faz é uma coisa perniciosa segundo o ponto de vista de Deus, ele procura na internet alguém que pensa como ele, que diz que o que ele está fazendo está certo. E acha uma multidão de gente assim. Daí os maiores absurdos estão acontecendo no mundo e ninguém se interessa pelas causas. Nós temos inclusive movimentos de suicídio dentro da rede social. E nós temos manuais que ensinam as pessoas a se matar, jovens se atirar de prédios, de pontes, jogos extremamente perniciosos, gerados por essa tecnologia descontrolada, por este espírito descontrolado que está no mundo. Ninguém faz um meia-culpa. Ninguém vai lá e diz, não, isso aí a causa disso é o mal que está no mundo. Eles vão levando, vão escondendo as coisas, vão achando doutores que explicam lá a moda deles, o que está se passando. Mas as explicações, evidentemente, elas não contribuem para que essas loucuras elas cessem. Continua havendo loucuras. Então, vivemos numa época bastante complicada para a nossa comunhão com Deus. A comunhão da nossa mente se estabelece muito rápido pela internet, pelos meios de comunicação, pela televisão, com o espírito que ora domina o mundo. Vivemos envolvidos com ele porque trabalhamos, fazemos compras, consumimos os produtos que são produzidos. E nosso jeito de viver é o jeito das pessoas viverem comumente. Mas será que nós não temos que mudar um pouco a nossa maneira de viver? Há um questionamento feito nas Escrituras a esse respeito. Senhor, não deixe que nós vivamos como vivem os pecadores. Infelizmente, ninguém se importa com a instrução das Escrituras Sagradas. A gente vive como o povo aí fora. A gente veste como eles, a gente come as mesmas coisas que eles comem, a gente gosta do que eles gostam. Então, nós somos parecidos com os pecadores. Damos opinião baseada na opinião deles. Quantas vezes nossa opinião é a opinião do mundo? Nós vimos agora esse fenômeno que teve no Brasil, as eleições presidenciais, né, em que a rede social foi utilizada para eleger um presidente. E nós estamos vendo agora o contraste entre a realidade e a fantasia da rede social. Então nós estamos diante de um governo despreparado, de um presidente que não tem condições para governar. Não que seja um homem mau, nós estamos acusando, absolutamente. Mas nós vemos que a rede social, ela é uma coisa falsa, na verdade. Ela produz pessoas e personagens que não são reais. Então isso aconteceu, está aí, ainda tentando alimentar o mesmo espírito para ver se consegue manter aquele ânimo, né? Mas a realidade contrasta com a fantasia gerada pelos meios de comunicação. Então nós precisamos entender, irmãos, que há que nos separarmos um pouco do mundo. Se nós não fizermos um esforço para isso, na nossa casa, na nossa maneira de viver e pensar, nós vamos pensar como pensam as pessoas lá fora, como pensam os homens do mundo. Eles estão equivocados. Há uma grande confusão de ideias, pensamentos, de conceitos, uma grande confusão que foi lançada pelo diabo
no mundo através das redes sociais e da internet. Jornais, meios de comunicação, está tudo contaminado com esse espírito que ora se agiganta na terra e que vai destruir a vida. Ele vai destruir a vida, claro. Não é de Deus. Vai levar o mundo a um estado de desespero, infelizmente. Mas nós precisamos nos preservar, procurar ter uma vida mais sossegada, mais separada do mundo, nos vestir com simplicidade, pensar as coisas conforme as Escrituras. O que eu penso? Vou fazer uma coisa, qual que é a opinião de Deus? Tem gente que vem na igreja só para enfeitar banco. Essa é a verdade. Faz tudo sem perguntar para Deus. Faz tudo. Vive como se não tivesse nenhuma importância consultar as Escrituras. Então, só está mesmo enfeitando o banco na igreja, não está ali para viver a palavra que está sendo revelada. Parece até que nós estamos diante de estranhos, que nós não estamos falando com o povo de Deus, que vem sendo pastoreado lá de trás. E mesmo assim só deram trabalho para os profetas. Só deram trabalho para os profetas. Continua dando trabalho hoje para os homens de Deus. Com a sua fé frágil, dando-se ao mundo, dando-se à idolatria, essa coisa louca que está aí no mundo, sob a ideia de que as pessoas são livres para fazer o que quer. Faça. Paulo dizia, é escravidão. Quer ficar com ser escravo do diabo, do pecado e da liberdade que ele criou? Fique à vontade. Eu aconselho que você saia fora. Porque ele não pode produzir nada, a não ser a morte, a não ser o sofrimento, a tragédia, o insucesso para a sua vida e para a vida daqueles que te acompanham, seus familiares. É aconselhável que nós andemos nos caminhos do Senhor e procuremos compreender a história do nosso povo e todas as coisas que estão à nossa volta como uma ciência que está sendo revelada. É algo novo, para que a gente possa entender de uma forma inteligente a criação, o papel que nós desempenhamos, a nossa tarefa, a nossa missão, como homens de Deus, como pais, como filhos, como irmãos, como cônjuges. Saber como desempenhar essas tarefas. Isso é de fundamental importância para a nossa felicidade e a robustez da nossa fé. Se não houver uma robustez da nossa fé, na hora que vierem as tempestades, com certeza vai tudo para o buraco. Vai tudo para o abismo, que é pior. Vamos assim, irmãos, refletir profundamente sobre isso, no entendimento de que nós já estamos aqui no mundo há muito tempo, trabalhando nele. Nós demos um trabalho danado para os profetas e seria bom que a gente não continuasse insistindo nesse caminho. E nós nos tornássemos dóceis aos conselhos de Deus, através dos pregadores, como ovelhas que ouvem o pastor e que se conduzem de acordo com a orientação recebida. Porque esse é o papel dos homens que falam a palavra de Deus. Trazer ao povo a orientação. Ó, faça dessa forma. É Deus que determinou. Faça assim que você vai dar certo. É melhor a gente ouvir, senão nós cairemos em sofrimento. Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor, misericórdia e paz. Amém.